inteiro, no final do culto, né, no final do dia, eu vou para minha casa, saio do trabalho, ou vou direto para o culto, vou para a igreja. E aí, de repente, no meio da tarde, o tempo muda e acontece o que aconteceu hoje. Na hora de muita gente sair de casa ou sair do trabalho, vem a chuva e aquilo torna-se como se fosse, poxa vida, que coisa, né? Impedindo. Mas se você tem convicção do que você quer para a sua vida, do seu chamado, se você tem convicção da tua fé, você não deixa nada disso te impedir. Amém? Nenhuma dessas coisas é impeditivo para você, que é um servo de Deus, que é uma serva de Deus. Eu lembro, irmãos, que ainda muito jovem, quando recebi Jesus como meu Salvador, eu morava no Rude Ramos. Eu sempre morei em São Bernardo. Morei um tempo em Santo André, mas voltei para São Bernardo de novo. Morei sempre em São Bernardo. Eu morava no Rude Ramos. A nossa igreja, a sede de Santo André, ela era lá na Catequese, na Avenida Catequese, bem ali onde é o terminal, na frente do terminal. Né, alguns irmãos são dessa época. E aí o que acontecia, irmãos? Eu trabalhava em São Bernardo, morava em São Bernardo e sempre congreguei em Santo André. Aí chegava em dias como esses aqui, irmãos, né, que você trabalhou o dia inteiro com aquela expectativa de depois ir para o culto. Aí chovia desse jeito. Aí eu dizia assim, vou ficar em casa. Não, irmãos, eu nunca disse isso, vou ficar em casa. Mas eu tomava a minha decisão, Senhor, eu vou para o culto. Nem que eu chegar lá molhado, tá certo? Que nem o pintinho que ficou na chuva, né? Mas eu vou para o culto. E, irmãos, e graças a Deus, sabe, queridos, quando a gente tem convicção e propósito, tudo que a gente faz diante de Deus é como se fosse uma sementinha que você planta. Você não sabe nem o dia e nem a hora que ela vai brotar e que você vai colher, mas uma coisa você pode ter certeza, você vai colher. Entendeu? Porque ninguém planta a semente e a semente não, né? Ele não espera nada da semente. Todo mundo que planta espera alguma coisa dessa semente. Agora, essas minhas atitudes fizeram com que a minha vida e o meu futuro mudasse completamente. Porque de quem eu era quando aceitei Jesus, para os dias de hoje, eu talvez não tivesse passado, tá certo, dos 20 anos, se eu ainda tivesse na mesma vida que eu vivia. Mas, porque Jesus me achou, teve misericórdia de mim, eu tive encontro com Ele, e eu decidi servi-lo, e não colocava obstáculo, não colocava barreira, não tinha impedimento, não tinha nada que me impedisse. Toda sexta-feira, melhor, era todo sábado, a irmã Antônia lembra? Todo sábado em Santo André tinha vigília, todo sábado, não era uma vez por mês não, era todo sábado, Santo André tinha vigília. Irmãos, eu fazia campanha de vigília, era todo final de semana na vigília, e domingo tinha culto à noite também, estava no culto, não faltava, irmãos. Por que isso, irmãos? Porque entenda uma coisa, queridos, você vai na cozinha para alimentar só uma vez na semana? Hã? Não, né? Você pega o prato uma vez só por semana? Não, né? E aí a semana inteira você fica sem comer? Não tem jeito, irmãos. Quem quer se alimentar de Deus precisa comer das coisas de Deus todos os dias, entendeu? Ou todos os dias possíveis da semana, e não uma vez na semana, uma vez a cada 15 dias, uma vez a cada 30 dias. E isso não alimenta, irmão. Por isso que muita gente morre espiritualmente, fica fraca, porque não se alimenta. Amém? Assim como o alimento material, tá, tonifica a sua carne, a fortalece para que você possa andar, fazer tudo que você tem que fazer, trabalhar, fazer as suas tarefas, assim também o alimento espiritual, irmãos, tonifica a nossa alma, para que a gente fique firme e nada nos abale. Pode vir a situação que for, pode vir o tempo que for, mas nós estamos firmes na presença de Deus. Então é muito importante. Mas não é sobre isso que eu quero falar com vocês, eu quero falar com vocês hoje sobre oração, tá certo? Que é uma das chaves para o cristão vencer, para a pessoa vencer. Primeiro eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 8. Eu não vou ler todo o trecho, porque senão vai ficar muito longo. Quem achou, diga amém. Então vamos lá. Verso 8 em diante. Não sejam como eles, pois antes de vocês
pedirem, o Pai de vocês já sabe o que vocês precisam. Portanto, orem assim. E aí essa oração você conhece. Pai nosso que estás nos céus, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Venha o teu reino e que a tua vontade seja feita na terra, como é feita nos céus. Dá-nos hoje o alimento que precisamos. Perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofendem. E não deixes que sejamos tentados, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória, hoje e para todos sempre. Amém. E para sempre, amém. Mas eu coloquei o todo para... Amém? Agora, presta atenção, irmãos. Essa aqui é a oração básica que Jesus ensinou aos seus discípulos quando ele estava falando com eles sobre a questão da oração, que é necessário orar. Então Jesus deu esse ensinamento, essa é a oração introdutória. Amém, irmãos? Tem muita gente que acha que só isso é orar. A oração vai muito além disso. A oração, irmãos, é falar com Deus. Isso que Jesus aqui ensinou é a introdução da sua oração. Por quê? Porque nesse instante você está clamando ao Pai. Amém? Quando você diz Pai nosso que estás no céu, então a primeira coisa é a invocação do nome do Pai. Ok? Amém? Segunda coisa, você está declarando que o Senhor é Rei. Então você está pedindo, venha sobre mim, venha sobre nós, o teu reino. Porque existe um reino deste mundo, mas nós queremos o reino de Deus. Então nós clamamos, pedindo ao Senhor que venha o reino dele sobre nós. Amém, queridos? Outra coisa, dá-nos o alimento que precisamos, ou seja, aí nós pedimos ao Senhor que nos dê o suprimento necessário para vivermos. Amém? Então, olha só como é interessante essa oração que Jesus ensinou. Essa oração de introdução. Primeiro, declaramos que nós precisamos do Pai. Segundo, nós pedimos que venha a nós, tá certo? O reino dele e não o reino terreno, ok? Terceira coisa, nós pedimos ao Senhor que sejamos sustentados por ele. Amém? Dá-nos o quê? Dá-nos hoje o alimento que precisamos. Ou seja, Senhor, eu quero ser sustentado pelo Senhor. Você está confiando em Deus como o teu Pai. Amém, queridos? Outra coisa, verso 12. Perdoa-nos as ofensas. Ou seja, agora você está dizendo, Pai, perdoa as minhas ofensas. Perdoa o que eu tenho feito de errado. Você está pedindo a quem pode perdoar o perdão dos seus erros, das suas falhas e dos seus pecados. Aí você fala, não, mas Jesus estava ensinando isso para os discípulos. O discípulo já não era crente. É por isso que eu sempre falo, irmãos, não adianta a gente, ficar com retórica. Irmãos, nós somos pecadores, tá certo? Por natureza. E constantemente estamos sujeitos, e uma atitude nossa nos leva a pecar. Por exemplo, uma atitude simples. Você está ali, de repente, conversando com alguém, aí vem alguém e começa a falar mal do teu irmão. Se você está com alguma rixa com ele, você já começou a fermentar junto com aquela pessoa, já caiu em pecado. Mas se você está em paz com o teu irmão, você vai dizer assim, não, acho que você está equivocado com relação a fulano de tal. Não é bem isso não. Conversa direitinho com ele que você vai ver que não é assim. Você está entendendo? Mas se a pessoa, ela já está com alguma situação, com algum problema, irmãos, ela acaba aderindo àquela conversa e aí ela acaba pecando. Então, uma das coisas que nós precisamos entender é que nós estamos constantemente sujeitos a cometer alguns pecados. E quando fala em pecado, irmão, todo mundo já pensa naquela coisa absurda e gritante. E não é bem isso, irmão. Tem coisas que são pequenas, que a gente nem percebe, mas que é pecado. Como falar mal do teu próximo. É pecado. Amém? Então nós temos que pedir ao Pai perdão todos os dias, irmãos, porque nós somos falhos.
Todo dia nós temos que pedir ao Pai, Senhor, perdoa as nossas ofensas. Ofensas é isso, às vezes eu falei de alguém, ofendi alguém, às vezes eu tratei mal alguém, ofendi uma pessoa, então pedindo perdão ao Pai que me perdoe as ofensas. Tudo aquilo que eu fiz, né, voluntariamente ou involuntariamente. Acabei fazendo, magoei alguém, entristeci alguém, então eu preciso pedir perdão ao Pai. Amém, queridos? E Jesus ainda fala no último versículo assim, ó, e não nos deixe cair em tentação, não deixe que caiamos em tentação ou que sejamos tentados, tá certo? Como diz essa tradução. Outra coisa interessante nesse texto é que Jesus ensina-nos a pedir ao Pai que nos guarde de tentações. Amém, irmãos? Amém? Por quê, irmãos? Porque nós somos tentados o dia inteiro. Sim ou não? É verdade ou não é? Nós somos tentados o dia todo. Você, por exemplo, uma pessoa que trabalha, vamos dizer assim, num supermercado, caixa de supermercado. Gente, é tanto entra e sai de dinheiro ali, tá certo? Para uma pessoa de má conduta, dar uma desfalcada, fazer alguma coisa, se bem que hoje em dia é mais difícil, porque os caixas são bem, né, controlados. Mas, né, digamos que ele seja lá o gerente, que tenha um acesso diferente. Irmão, não é difícil uma pessoa ser tentada em tirar alguma coisa, em furtar. Ou mesmo até o repositor que trabalha lá no mercado lá, eu vou levar aqui uma caixa de leite, ninguém está vendo mesmo, vou colocar na mochila aqui e vou embora. Está certo o que ele está fazendo? Não. Por quê? Porque ele não está pedindo para ninguém, ele está furtando, está roubando, e é errado. Então, olha só, irmãos, que tem coisinhas que são tentações na vida de uma pessoa. Se ele é um servo de Deus, ele pede ao Senhor, Senhor, não me deixe cair na tentação, porque a tentação vai vir. Você não consegue controlar isso, irmãos. As coisas vão ficar tão fáceis na sua frente, entendeu? Que ela vai ser uma tentação para a sua vida. Vamos falar sobre coisas simples, então. Por exemplo, nós estamos em jejum de 21 dias, sim ou não? Jejum de Daniel. Pode comer chocolate? Pode comer aquela pizza gorda? Aquela feijoada com bacon? Não, né? Mas justamente nesses dias você chega na empresa, aí está lá aquele banquete. Aí você fala, Jesus, hoje eu vou dar salada. É uma tentação aquilo ou não é? Se você não vigiar, se você que é serva de Deus que está no propósito, se você não vigiar, você cai na tentação. E aí, a palavra que nós lemos aqui, também nos mostra que nós devemos pedir ao Senhor para que não caiamos em tentação. Eu estou falando de coisas simples, irmão, mas isso se estende para coisas maiores, cada coisa, né, que existe aí no mundo, que tenta uma pessoa. Então, a palavra do Senhor nos mostra que na oração, a oração é um meio de nós argumentarmos com Deus e pedir ao Senhor que nos ajude nesses momentos, no momento de tentação. É uma forma de nós falarmos com Deus e declarar, Senhor, eu sou fraco, então ajuda-me a não cair na tentação que eu sei que vai acontecer. Durante o meu dia eu vou chegar no trabalho, vou chegar lá, e aí vai ter aquele cafezão cheiroso, e eu não vou poder tomar aquele café com açúcar. Aí daqui a pouco chega um colega com um bolo, e eu não vou poder comer aquele bolo. Chega outro com um pedaço de panetone, que já está até fora de época. Não é verdade? E tudo isso é o que? É tentação, irmãos. E outras coisas mais. Então, como que nós vencemos isso, igreja? Oramos, jejuamos, mas nós precisamos da ajuda de Deus e precisamos estar atento, amém? Então, pedir ao Senhor, irmãos, que não nos deixe cair em tentações e livrar-nos de males, irmãos, também é uma regra para a nossa oração. Mas eu quero que você entenda que isso daqui é a oração introdutória, é aquela oração que dá abertura ao seu bate-papo, vamos dizer, com Deus, a sua conversa com Deus. Nós não podemos ter esse trecho da Bíblia, irmão, como se fosse a oração completa. Amém? E nós precisamos ir além. E o Senhor espera que a gente faça isso. Que a gente vá além na nossa oração. Que a gente fale de coisas, irmãos, que
sabe, estão, de certa forma, nos oprimindo, nos prejudicando, estão nos tentando, que nós falemos com o Senhor sobre coisas do nosso dia a dia, do trabalho, sobre adversidade, sobre todo tipo de situação que estamos vivendo, e muitas vezes a gente acha, eu não preciso falar com Deus. Precisa sim. Nós precisamos sim falar com Deus. A nossa oração, ela não pode ser aquela coisinha de 5 minutos e acabou. Ou como uma oração inicial de Jesus, que Jesus ensina. Irmãos, essa oração você faz em 1 minuto. Já pensou se nós ficarmos limitados a só isso? 1 minuto de oração? Então, vai agora em Salmo 86. Salmo 86, a partir do verso 1. Prometo que eu não vou pegar o Salmo 86 inteiro, tá bom? Só um pedaço. Quem achou, diga amém. Salmo 86. Eu não sei se aí na tua Bíblia está da mesma forma, mas aqui na minha está escrito assim, ó. Oração de Davi. Ok? Amém? E diz assim, o verso 1. Ó Senhor Deus, escuta-me e responde-me, pois estou fraco e necessitado. Ó Senhor Deus, escuta-me, pois estou fraco e necessitado. Verso 2. Salva-me da morte, pois sou fiel a ti. Salva-me porque sou teu servo e confio em ti. Olha aqui, irmãos, que coisa linda. A gente vê aqui uma diferença dessa oração com a oração que Jesus nos ensinou, sim ou não? Por quê? A oração que Jesus nos ensinou, irmãos, é a oração introdutória, aquela oração que glorifica o Pai, tá certo? Que coloca Deus como Pai na nossa vida, onde nós pedimos ao Pai que nos dê graça, nos dê sabedoria, nos dê a proteção que precisamos, que nos ajude nas nossas tentações, que nos dê o sustento que precisamos. Só que tem coisas, irmãos, que são íntimas. Está entendendo? Coisas que estão dentro de nós, situações que estamos vivendo, frustrações que tivemos. E Deus, irmãos, está com os ouvidos inclinados para ouvir, mas muitas vezes nós não falamos com Ele sobre isso. Muitas vezes nós achamos, isso não preciso falar com Deus. E aí, muitas pessoas, irmãos, carregam consigo uma série de males e de mágoas e sofrimentos e angústias, irmãos, porque acham que isso não deve ser falado com Deus. Irmão, cá para nós, Deus é o nosso psicólogo, amém? O nosso Pai. Deus quer ouvir aquilo que está nos oprimindo, aquilo que está nos machucando, magoando, entristecendo. Então eu não devo fazer somente uma oração básica, eu preciso fazer uma oração que de dentro da minha alma eu arranque tudo que está lá dentro, coloque na presença dele e diga, Pai, me ajuda. Eu preciso da tua ajuda, porque sem isso eu não vou vencer. Se o Senhor não for comigo, se o Senhor não tiver misericórdia, eu não vou vencer. Mas nós temos um problema, irmãos, de limitarmos a nossa oração, porque às vezes achamos que Deus não vai ouvir, ou porque achamos que expor demais a vida diante de Deus não dá, é muito tempo, é muito isso, é muito aquilo, eu não consigo, será que Deus vai me responder? Irmãos, vamos entender, Ele é Deus. Eu já ouvi pessoas dizendo assim, eu acho que Deus tem muita coisa para fazer, não precisa, né? Ele não vai atender a minha situação, porque tem tanta gente no mundo, e você é mais um. Então, se Deus atende o mundo inteiro, por que não atende você? Você sabe, irmãos, essa colocação de menosprezo, de que eu sou menos que o mundo, então Deus não vai me ouvir? Não é assim não, irmãos, Deus ouve a todos. Mas nós precisamos abrir o coração para Deus. A chorar diante de Deus, se for preciso, né? Se existe uma dor, se existe um sofrimento interior, que as lágrimas fluam diante do Senhor. E essas lágrimas diante de Deus, irmãos, serão como sementes, sendo regadas. Então, você não pode ter medo de falar com Deus. Então, o salmista Davi rasga o coração diante de Deus, sabendo que Deus era o seu único refúgio. E é isso que nós, servos de Deus, precisamos entender. Deus é o nosso único refúgio. Você pode, irmãos, com problemas,
Você pode consultar psicólogo, você pode consultar psiquiatra, você pode consultar médico, pode consultar todo mundo. Tudo bem, irmãos. Nada de errado com isso. Só que eles têm um limite, entendeu? Para te ajudar. Tem um limite. Você tem ideia? Você vai num psicólogo. Aí você conversa com ele, ele conversa, faz terapia, fala, pá, isso acontece. Vai chegar um momento que chegou o limite da sua capacidade. E aí ele vai dizer assim, toma esse remédio, que é para te acalmar. Por que ele falou isso? Porque chegou no limite dele. Ele não consegue ir além daquilo. Então ele vai fazer o quê? Ele vai buscar algum tipo de auxílio para tentar ajudar aquela pessoa. Eu não estou falando que seja errado, irmãos, pelo amor de Deus. Estou pedindo para você entender que Deus vai além daquilo que os homens conseguem ir. Você está entendendo, irmãos? Então olha só. Olha Davi aqui, abrindo o coração com Deus. Deita lá no divã, diante de Deus, e abre o seu coração. Então vamos lá para o verso 2. Salva-me da morte, pois sou fiel a ti. Salva-me porque sou o teu servo e confio em ti. Verso 3. Tu és o meu Deus. Tem compaixão de mim, Senhor, pois eu oro a ti o dia inteiro. Você está entendendo? Eu não abandono o meu tempo na tua presença, não deixo de orar. Ora a ti o dia inteiro. Significa que Davi estava de joelho o dia inteiro? Não, irmãos, muitas vezes nós terminamos o nosso período de oração lá em casa, lá, que a gente tem tarefa, tem que trabalhar, tem que ir para a escola, mas irmãos, aqui e aqui, Deus tem que estar presente conosco o tempo todo, o dia inteiro, sabe? Naquele momento que você saiu de casa, você já orou, mas você fala, Senhor, me acompanha. Senhor, quando eu chegar na firma, quebra aquelas barreiras. Senhor, tira aquele impedimento. Senhor, amarra aquela malignidade, aquela perturbação. Você está o dia inteiro, você está trabalhando dizendo, Senhor, me dá sabedoria, eu preciso resolver esse problema aqui, Senhor. Um pipinão que caiu na minha mão e eu preciso da tua graça. Então é isso, irmão. É o dia todo nós estamos conectados com Deus. Mas sabe o que acontece? Muitas vezes na vida de muitas pessoas, elas têm um tempo com Deus, irmãos. Ali ela tem um período, só que dali para frente Deus não existe mais. Acabou aquela oração, Deus já não existe mais para ela. Ela vai para o trabalho, aí ela começa a meter os pés pelas mãos, ela começa a se desesperar no momento de tomar a solução. E aí, irmãos, é que entra essa palavra de Davi. Eu oro o Senhor o dia todo. Então, está com dificuldade, ore ao Senhor. Irmãos, eu lembro de quando ainda jovem, sabe, tem coisa que a gente aprende e a gente não esquece nunca. Quando você aprende coisas espirituais e você coloca em prática e vê que aquilo dá certo na tua vida, você não esquece mais. Sabe o que eu fazia? Eu fui trabalhar numa empresa e lá eu era líder de produção. E aí, irmãos, era uma coisa, irmãos, era uma perturbação, porque era chefe cobrando, gente reclamando e alguns tentando te puxar o tapete, entendeu? Sabe o que eu fazia? Dava o meu horário de almoço, eu ia, almoçava, e eu voltava, irmãos, e ia no vestiário. Então tinha um lugarzinho, um cantinho lá, tá certo? Eu dobrava o meu joelho lá e tirava um tempo de oração, 10, 15 minutos ali orando em silêncio, sabe? Assim, só mente ligado com Deus, mas falando com Deus, pedindo, Senhor, me ajuda a vencer toda essa batalha, essa luta aqui dentro, porque era uma coisa terrível, irmão. Gente, sabe, querendo oprimir, te perturbar, outros querendo puxar o tapete, te acusando de coisas, sabe? Então, às vezes você está no meio de um covil de serpente e você tem que estar preparado. É a mesma coisa que Daniel, tá certo? Está ali na Babilônia, tem um monte de outros governadores, parece até que todo mundo, né? Como é tudo governador, é tudo igual, está todo mundo no seu patamar, ninguém vai querer nada de ninguém. Não, irmãos, os homens estavam querendo derrubar Daniel, estavam querendo matar Daniel. Por quê? Porque tinha inveja de Daniel. Então entenda, irmãos, a oração é chave. Não podemos parar de orar. Amém? Então, o dia inteiro, gasta tempo da tua mente ligado no Senhor. Versículo 4. Ó Senhor, alegra o coração desse teu servo, pois os meus pensamentos sobem a ti. Ó Senhor, tu és bom e perdoador, e tens muito amor por todos os que oram a ti. Você está entendendo, irmão? Olha aqui, que oração linda, de declaração.
E nós muitas vezes limitamos a nossa oração, Senhor, meu Deus, meu Pai, meu Deus, meu Pai, meu Deus, meu Pai, meu Deus, meu Pai. E capota, dorme. Misericórdia, né, irmãos? Tanta coisa para se falar com Deus, tantos problemas que nós temos, carregamos e sofremos o dia inteiro, tantas aflições, né? Às vezes eu falo com pessoas, irmãos, e a pessoa fala assim, eu estou desanimado. Eu falo, Jesus, ajuda essa pessoa a despertar na tua presença. Porque o desânimo, irmãos, vem da falta de relacionamento com Deus. Você sabia disso? O desânimo, ele vem da falta de relacionamento com Deus. Porque quando uma pessoa tem relacionamento com Deus, eu não estou dizendo que não vem as provas, que não vem as dificuldades, irmão. Tudo isso vem, irmão. Mas o desânimo não toma conta de quem tem intimidade com Deus. Agora, se uma pessoa não tem intimidade com Deus, vem o desânimo, irmãos, ela se torna incrédula, ela não acredita em bênção, ela não acredita em milagre, ela não acredita que nada vai mudar, ela não acredita que o amanhã vai ser diferente, ela não crê que se estiver desempregada vai pegar um currículo, vai pedir uma oração, vai chegar em algum lugar e Deus vai abrir a porta. Não tem essa fé. Por quê? Porque o desânimo toma conta. Então, amados, entenda uma coisa. Nós precisamos aprender a ter relacionamento com Deus, e relacionamento é essa oração mais profunda, essa oração de mais intimidade, essa oração de mais entrega, de petição, de declarar, Senhor, o Senhor é o meu Deus, eu não tenho a quem recorrer. Pai, me ajuda, inclina os teus ouvidos para mim, me ouve, porque eu clamo ao Senhor. Eu estou passando por situações difíceis, dia e noite, mas eu sei que o Senhor está com os olhos sobre mim, então me guarda, me protege, me ajuda, me fortalece. Amém, irmãos? Deus vai fazer, queridos. Deus vai agir em teu favor. Mas é importante que a gente tenha uma oração mais eficaz, mais efetiva, mais, vamos dizer assim, que convença, né, a Deus. Tem oração que não convence. Tem oração que não convence, irmão. Que é aquela oração vazia, vaga, sabe? Sem intenção, sem intensidade, sem desejo de verdade alcançar a bênção de Deus. Fica naquele negócio monótono do dia a dia. Olha quem era Davi, irmãos. Davi era o rei de Israel. Mas Davi sofria muito, irmãos, com problemas, com perseguições, com outros reinos, com outras nações que queriam destruí-lo, destroná-lo, tirar dele o que ele tinha. Irmãos, era uma luta terrível. Mas você vê o homem constantemente ali, de joelho, na presença de Deus, invocando ao Senhor, honrando ao Senhor, clamando ao Senhor. Então, irmãos, não é diferente para nós. É o mesmo processo para nós. Se queremos de verdade a resposta de Deus, precisamos de verdade orar e ter intimidade com Deus, gastar um pouquinho mais de tempo na presença de Deus, e que a nossa oração seja um pouco mais profunda, essa oração rasa, sabe, queridos, de, Senhor, tem misericórdia, tem compaixão, e eu tenho ido embora. Mal começou a falar, sabe? Mal começou a falar, já virou as costas para o Senhor. Então fica mais difícil Deus operar, fica mais difícil Deus abençoar. Vamos lá para o versículo 5, né? Ou melhor, verso 6. Escuta, ó Senhor, a minha oração e ouve os meus gritos pedindo socorro. Ouve o que, igreja? Gritos pedindo socorro. Você está entendendo aqui a oração, irmão? Que coisa intensa. Você está vendo a oração desse homem? Não é aquela oração morna, mórbida. Senhor, tem misericórdia de mim, me socorre, porque os meus adversários, os meus inimigos se levantam contra mim para destruírem a minha carne. Sabe, irmãos, é aquela oração pedindo a ajuda de Deus. Não é uma oração, irmãos, sabe, medrosa. Não, mas uma oração convicta de que a resposta vai vir, de que o Senhor vai guardar, vai proteger. Versículo 7. Em tempos de angústia eu te clamo, pois tu me respondes. Está vendo aqui? Oração de convicção. Eu estou no meio da angústia, mas eu estou clamando ao Senhor porque eu sei que o Senhor me responde. Versículo 8. Não há nenhum Deus como tu, Senhor. Não há nenhum que possa fazer o que tu fazes. Olha aqui, irmão, que declaração poderosa. Senhor, eu não tenho outro para clamar. Não tenho outro, Senhor.
Os deuses dos meus antepassados, os deuses da nação que eu habito hoje, os deuses das nações ao redor, nenhum pode salvar como o Senhor. Então eu clamo ao Senhor, pois eu confio no Senhor, a minha vida eu coloco nas tuas mãos, eu peço o teu auxílio, a tua ajuda, a tua força. Você está entendendo? Olha a diferença, irmãos. Então, queridos, vamos entender que Deus espera sim de nós, irmãos, que oremos, mas que oremos com fervor, que oremos de coração, que falemos com Ele, irmãos, tudo aquilo que está na nossa vida, tudo que está magoando, entristecendo, tudo que está nos fazendo sofrer por algum motivo, seja problemas familiares, seja problemas profissionais, seja problemas, sei lá, de ordem espiritual, o que for, irmãos, entreguemos ao Senhor e oremos a Ele, e todos os dias façamos isso, não vamos deixar cessar o clamor é como incenso, sabe? Incenso você bota fogo e sobe a fumaça, e essa fumaça chega até Deus. Assim também é a nossa oração. É esse incenso que queima dia após dia, irmãos, e vai chegando até o Senhor, vai chegando até o Senhor, e Deus manda a resposta. Deus responde àqueles que oram, àqueles que clamam, irmãos, e que não desanimam, não desistem. Mas quantas vezes, irmãos, falando com irmãos, com cristãos, sabe, gente, a gente vê um desânimo tão grande, eu estou desanimado, eu não consigo, eu não sei o quê. Gente, pelo amor de Deus, vamos despertar. Deus é o mesmo, Deus não mudou, Deus continua sendo Deus, Ele vai responder a tua fé. Mas é importante que você coloque essa fé em prática e não deixe o desânimo tomar conta da tua vida, porque quem fica satisfeito com um crente desanimado, irmãos, é Satanás. Ele fica contente com um cristão que, sabe, se deixou abater, se entregou, voltou para trás, abandonou a fé. É o diabo que fica feliz. Deus não fica feliz com isso, não. Por isso nós precisamos aprender com a palavra de Deus como nos aproximarmos cada dia mais de Deus. Não é nos aproximar de Deus, irmão, quando tudo está bem, é quando está ruim mesmo. Olha aqui Davi aqui, irmãos. O homem está declarando aqui, irmão, Deus, a coisa está difícil. A situação está difícil, a desgraça está querendo tomar conta de mim, os meus inimigos vêm contra mim, mas eu estou clamando ao Senhor, porque eu creio que o Senhor vai me responder. Está entendendo, irmão? Eu creio que o Senhor vai me responder. Então Davi não tem dúvida da ação de Deus. Último versículo para a gente orar. Vamos lá, verso 9. Todos os povos que criaste virão e se curvarão diante de ti. Eles louvarão a tua grandeza, porque tu és poderoso e fazes coisas maravilhosas, só tu és Deus. Amém? Amém, irmãos? Amém? Então, queridos, em nome do Senhor Jesus Cristo, ponha no teu coração a oração que Jesus ensinou, irmãos. Eu não estou dizendo que essa oração deve ser tirada da tua oração. Essa oração é a tua oração introdutória. Essa oração é o princípio, é onde nós nos conectamos com o Pai. Mas a partir daí, irmãos, tem que se desencadear um período de oração onde nós, despejemos o coração diante do Senhor e falemos com o Senhor tudo aquilo que está prejudicando, trazendo problema, sofrimento, angústia, qualquer coisa que seja. Tudo precisa ser apresentado a Deus. Pedir resposta ao Senhor e Deus vai responder em nome de Jesus. Amém? Amém? Então vamos ficar de pé agora, vamos fazer uma oração. Vamos pedir ao Senhor a bênção dEle. Vamos pedir ao Senhor que nos ajude e não deixe que o desânimo tome conta de nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo.